Bom dia aos ouvintes também da Rádio Vale. Ah, o Condema, como acho que os diversos conselhos que temos em Cachoeira, acho que existe um certo receio de participação dos membros nas diretorias, né, para comandar os assuntos tratados em cada um. E o Condema acho que não é diferente. Foi aberto edital agora, né, foi publicado dia 20 o edital no Diário Oficial do município, dando um prazo de 7 dias para inscrição de chapas para eleição do núcleo. Ano Que é passado, hoje? não, Amanhã? o prazo encerra hoje para as Ah, inscrições das chapas. certo. Aí, com base no regimento, o presidente tem 48 horas para informar as chapas inscritas aos conselheiros e convocar para uma reunião extraordinária para a realização da eleição. Com base no regimento, a eleição seria agora de segunda-feira, né, próxima, através da convocação. Vai ser feita a convocação, acredito, esperamos ainda até o final do dia hoje, se haverá inscritos, né, por e-mail ou presencialmente aqui na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E vamos aguardar. Havendo uma chapa escrita, vai ser indicado o nome dela. Se for chapa única, vai ser por aclamação, né, dos conselheiros, se aceitam ou não a representação. E aí seguimos o biênio aí de 25 e 26 para mais assuntos a tratar do Condema. Juliano, tu não pode ser reconduzido ao cargo. Eu não posso ser reconduzido porque eu participo do Condema desde 2015. Eu representava o Conselho Regional de Biologia. Mas como o Conselho Regional de Biologia não fazia parte do Condema, através de lei, né? Porque toda a inclusão e exclusão de entidades representadas dentro do Condema, elas têm que ser por lei municipal, alterando a lei lá que criou o Condema, a 2946 de 96. Fiquei de 2015 até 2017, quando teve uma nova lei, foi incluída o Conselho Regional de Biologia. Participei como membro até 2020, quando na época o atual presidente, que era o Alceriz Igulich, que ele representava a Corsã, ele teve que se descompatibilizar para concorrer a vereador na eleição daquele ano. Aí, numa reunião lá, ele indicou meu nome para assumir o Condema, né? Ele não fez uma eleição, ele só indicou e os conselheiros acataram, e eu assumi interinamente até realizar uma nova eleição, que é de 2021. Aí foi quando eu montei chapa, né? A nossa chapa foi chapa única também. Foi eleita, fiquei por 2 anos. Aí numa nova eleição de 23, 24 também montei uma chapa. Aí eu já estava representando a Secretaria do Meio Ambiente, não o Conselho Regional de Biologia. Aí fiquei por mais 2 anos e agora, por questões regimentais, eu não posso assumir o Condema, porque eu posso assumir um mandato e reconduzido por mais um. E no momento eu não faço mais parte do Condema porque a Secretaria de Meio Ambiente indicou outros 2 novos membros, né, e o Conselho Regional de Biologia reconduziu os 2 anteriores. Muito bem. Juliano, qual é a importância do Conselho Municipal do Meio Ambiente para gerar essa preocupação se ele ficar acéfalo? O Conselho, como os demais, é um órgão consultivo e deliberativo que auxilia, né, o Executivo Municipal. O Condema ele delibera, ele fiscaliza, ele analisa, ele emite pareceres de todos os assuntos voltados à questão ambiental no município de Cachoeira do Sul. Ele deve participar ativamente da política ambiental do município. Como? Elaborando normas, diretrizes, até propostas de projeto de lei, né, da área ambiental, com o intuito da proteção e conservação do meio ambiente no município, né? Quando presidente do Condema, eu fiz mudanças no regimento interno, né? Deixei o conselho mais executivo, com mais ações para poder se discutir dentro do conselho, né, criando 2 câmaras técnicas permanentes, a de assuntos jurídicos e a de gestão ambiental, né, através de resoluções do Condema.
Porque antes, por exemplo, uma das principais funções do CONDEMA hoje é a análise dos recursos administrativos, das autuações que o município aplica, as multas ambientais que o município aplica, né, a Secretaria do Meio Ambiente, através do seu setor de fiscalização, eles autuam aquelas pessoas que estão agindo de forma irregular, degradando o meio ambiente, e a defesa que eles encaminham para a Junta de Impugnação Fiscal, que é uma junta constituída por membros da Secretaria e da Procuradoria Jurídica do município. Eles analisam, eles dão a decisão deles, e esse autuado ele tem um prazo de 20 dias para encaminhar um recurso àquela decisão da GIF. E cabe ao CONDEMA analisar esse recurso, né? Então, os processos eram mandados para lá, nem sempre os conselheiros né, recebiam esses processos para analisar. E quando eu participei como membro, como conselheiro, eu pegava esse processo, analisava e dava um parecer, dava o voto, apresentava o voto na plenária e a plenária decidia. Aí, para deixar mais isso dinâmico, não apenas um ou outro conselheiro, eu criei essas câmaras técnicas para que conselheiros designados para as câmaras se reunissem, né, discutissem aqueles processos, aquelas análises daqueles processos administrativos, e apresentassem os seus votos à plenária, e a decisão de julgamento do CONDEMA ia sair através de resolução do próprio Conselho, publicada no Diário Oficial para conhecimento da comunidade e envio para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para daí tomar as decisões deliberadas lá dentro do CONDEMA. E a de gestão ambiental era justamente para isso, para colocarem conselheiros de conhecimento técnico dentro dessa Câmara, para analisar, criar resoluções, criar normas, criar diretrizes, instruções e até propostas de lei de melhorias ao meio ambiente, e também receber esses projetos de lei que, porventura, precisassem da análise do Conselho, para eles analisarem e apresentarem à plenária para decisão. Porque a gente sabe que existe uma representação grande da comunidade dentro do CONDEMA, né? E nem todos são técnicos. E acredito que isso seja o principal impedimento deles participarem mais, por não ter determinado conhecimento na área ambiental ou conhecimento jurídico, entendeu? Acho que isso que deixa com certo receio quem faz representação lá dentro. Bom, Juliano, na tua condição de servidor público municipal, de coordenador zoológico municipal e ainda, né, pelos próximos dias, o presidente do CONDEMA, analisando aí essa nossa conjuntura atual de desastres ambientais recorrentes, seja por inundação, por seca, qual é a relevância desse debate do meio ambiente em conselhos como esse? É muito importante, porque lá dentro do CONDEMA vão ser decididos, né, ações, as medidas para se, não digo eliminar, mas prevenir esses eventos, porque agora com o advento dessas cheias e chuvas, nós vamos ter aí pelo menos uma grande cheia por ano, né? Já temos aí um cenário, se não acho que foi setembro de 23 tivemos uma grande cheia. Eu acho que no final do ano também, acho que dezembro, tivemos uma enchente no Rio, depois maio de 24 e agora, se não me engano, acho que setembro de 24 também teve nova cheia e agora em junho, né? Então isso vai ser recorrente, então o Conselho está aí para, junto com o Executivo Municipal, junto com as entidades que representam a comunidade dentro do CONDEMA, a própria comunidade, de encaminhar, né, assuntos para serem deliberados e discutidos dentro do CONDEMA e o próprio CONDEMA propor medidas, né, discutidas lá dentro, deliberadas pelos conselheiros, aprovadas, né, em ata, e encaminhar essas propostas para o Executivo, se pode executá-las ou não, né? Juliano, eu não sei se eu estou equivocado, mas eu acho que o trabalho do meio ambiente, de proteção, de pensamento puro de proteção ambiental, ele conversa muito com o planejamento urbano, com o assentamento das pessoas, com a solução, se não total, parcial, dessas inundações, por exemplo. Uhum.
Porque com os estudos que vocês, os biólogos, os engenheiros florestais, as pessoas que entendem isso, com os geólogos, né, se pode adotar medidas que são conhecidas, que são técnicas, para evitar que pessoas ocupem áreas alagadiças, transformar áreas que são alagadas, vamos dizer, uma vez por ano, em áreas verdes, onde as águas podem entrar com o mínimo de dano, porque não tem ninguém morando ali, né? Não tem estruturas fixas mínimas, que são os parques, etc. Bacias de contenção, mata ciliar, e aí eu como leigo aqui, pensando, de tanto ler essas coisas, dragagem de rios, que às vezes os ecologistas não gostam muito, porque diz que isso também mexe severamente na fauna e na flora lacustre ou dos rios, né? Enfim, mas são trabalhos que são integrados. Se fala que a construção civil ela é contra o meio ambiente porque ela está a serviço da especulação imobiliária, tá? Porto Alegre agora está num debate enorme porque eles estão fracionando o plano diretor da cidade. Nós aqui devemos olhar para ver a confusão que o prefeito de Porto Alegre está arranjando lá com planos diretores setorizados em Porto Alegre, como se pudesse pensar Porto Alegre em pequenas partes que se somam, como se fosse um quebra-cabeça. Não, é tudo interligado. Então eu faço essa provocação porque eu acho que cada vez mais nós precisamos de técnicos como vocês e de pessoas interessadas no meio ambiente, porque isso vai refletir na vida da cidade, na continuidade da vida da cidade. Então, me ajuda se é possível, a argumentar em relação a isso. Não, o planejamento urbano tem que estar associado ao meio ambiente, porque os recursos naturais fazem parte dessa área urbana. Por mais que ela esteja antropizada, que ela esteja degradada, ainda temos remanescentes de vegetação, nós temos cachoeira, nós temos sangas, né, dentro da área urbana, que são ocupadas, que são utilizadas como, né, depósito de resíduos, né, indiscriminadamente pela população. O CONDEMA está aí junto para discutir essas políticas, né, de planejamento, de proibição, o que pode, o que não pode, e em auxílio executivo. O planejamento urbano faz parte, sim, porque cabe a isso a determinar quais áreas vão poder ser edificadas, né, o que não pode ser, onde não se pode edificar, principalmente essas áreas ribeirinhas de área de preservação junto a mananciais hídricos, né, que existe uma política federal de proteção dessa vegetação que determina, com base na largura do curso d'água, aquela faixa de incidência da área de preservação permanente, né? Então, como o Ronaldo falou, de retirar essas pessoas de lá, levarem para locais adequados, através de programas de urbanização, de habitação, que a gente sabe que temos recursos da União, recursos do Estado, só que o que falta é o planejamento, não simplesmente, vamos tirar as pessoas de lá, mas vamos colocar elas aonde, né? Vamos colocar elas aqui provisoriamente, mas a gente sabe que muitas vezes o que é provisório se torna definitivo e ali já se causa outro problema, porque dá um problema porque aquele local onde foi colocar aquelas pessoas não existe uma infraestrutura urbana de serviços, né, essenciais, muitas vezes como coleta de lixo, água, né, luz, transporte. Então a gente tem que estar associado, o meio ambiente tem que estar associado diretamente a esse planejamento urbano, né, para determinar quais locais vamos ocupar, quais locais vamos retirar essas pessoas dessas áreas de risco, né, e o que vamos fazer com essas áreas de risco. Né? Juliano, o nosso ouvinte Gastão Aertes nos questiona sobre a questão envolvendo o cemitério das Irmandades. Uhum. O que o CODEMA tem tomado conhecimento, tem apresentado alguma proposta, alguma ideia com relação a aquele problema, que já se sabe até que se não tiver nada que seja feito, pode avançar em direção ao HCB, né? Ali foram feitos estudos pela uma empresa contratada pela própria Mitra, né, que fez um estudo ali da questão daquela solapamento do barranco ali, caiu, com frente
os eventos climáticos que tiveram no passado. Aliás, eles vinham muito anteriores à cheia de maio de 24, né? Existia aquele problema lá. O cemitério das Irmandades, ele foi licenciado, agora ele está num processo de regularização, ele tinha licença de operação do cemitério, e aquela parte do cemitério que incidia sobre a área de preservação permanente foi solicitado a sua desativação. Aí os técnicos contratados pela Mitra apresentaram um cronograma de desativação durante a vigência da licença de operação. Na renovação dessa licença, eles apresentaram um cronograma lá, porque haviam feito a desativação de algumas sepulturas retiradas e destinadas para outros locais dentro do próprio cemitério, fora da área de preservação, né? Só que depois daí veio os problemas, começou o terreno a ceder, depois com as chuvas e tudo mais, desceu. Porque ali foi, eu acho que, o constatado depois por um parecer do próprio grupo de apoio técnico do Ministério Público, que era um problema de drenagem do próprio cemitério, que direcionava as águas para aquele local, então com um acúmulo, né, o excessivo de água ali, de despejo da drenagem do próprio cemitério, foi causando essa, né, como é que eu vou dizer, essa erosão, acabou erodindo o solo e dando essa cedência, e depois com o excesso de chuvas que tivemos, aumentou o problema. O Cemitério das Irmandades faz parte da Mitra. A Mitra é membro dentro do... É uma entidade representada dentro do Conselho. O Conselho, até então, desde dos ocorridos, sempre ficou sabendo das informações pela imprensa local, né? Pelas informações. Mas nunca, nem a própria Mitra encaminhou essa questão para discussão dentro do Condema. É representada lá, mas eles nunca levaram esse assunto para ser discutido dentro do Condema e para se fazer medidas, ações que pudesse fazer, né? Então, acho que é isso. O Condema nunca participou diretamente, né, nesse assunto lá do Cemitério das Irmandades. Juliano, vamos falar, dentro desse nosso espaço aqui, do Zoológico Municipal. Nós tivemos uma interrupção de funcionamento por alguns dias, aí, algumas semanas, em função da gripe aviária. Como é que está isso? O zoológico está tudo tranquilo com as nossas aves ali, com os nossos animais do plantel. Nós tivemos essa interrupção na visitação devido a os protocolos que o Estado determinou, né, do vazio sanitário, em controle da influenza aviária, da gripe aviária. Tivemos casos lá em Montenegro, de um aviário, e, se eu não me engano, uma suspeita também de contaminação de aves aqui em Teutônia, mas Teutônia eu acho que foi só suspeita. Felizmente foi só em Montenegro, então o Estado, por precaução, teve todos esses protocolos. Nós aqui resolvemos, apesar da distância, né, de não estar dentro do raio de projeção lá do controle sanitário local em Montenegro, nós, conversando com o secretário André, nós decidimos então fechar o zoológico nesse período. Inicialmente nós fechamos por uma semana, aí depois o Estado fez recomendações de se manter fechado. A própria SEMA, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, entrou em contato conosco, né? Eu busquei saber informações também com a própria 8ª Coordenadoria de Saúde aqui e com a Inspetoria Veterinária para saber se nós seguiríamos nesses protocolos de fechamento, né? Eles aconselharam que sim, por precaução, principalmente porque no nosso zoológico, além das aves cativas que temos ali, temos as que nos visitam ali, né? As aves de vida livre, que essas nós ficamos monitorando para ver se elas apresentavam algum sintoma, né, da própria doença, e para evitar a circulação de pessoas de fora, porque o nosso zoológico, apesar de ser pequeno, apesar de ser o único do interior do estado, ele é bastante visitado por pessoas de todo o estado, do país, e até, com base no nosso controle ali, pessoas de fora do Brasil. Então a gente achou pertinente de encerrar essa visitação ali por esse período. Agora, dia 18 de junho, encerrou o período de vazio sanitário, e a partir do dia 19 de junho reabrimos o zoológico, visitação normal, nos horários normais, e os dias
habituais de terça a domingo, inclusive nos feriados. O zoológico continua com aqueles animais rotineiros ou tem alguma novidade aí? Nós continuamos com os mesmos animais. Nós temos agora, um casal de pumas, né, da onça parda. Temos lá o aragano e a maia, né, os nossos moradores ali. Temos a Brisa, que é a nossa onça pintada, nascida em cativeiro. Ela vai completar 23 anos agora, de idade. Acreditamos que seja a onça pintada mais idosa do Brasil, em cativeiro. Até recebi uma notícia lá agora pela internet que morreu uma onça que tinha 25 anos, que ela era de cativeiro, sempre nascida em cativeiro, né? Lá do Instituto Onça Pintada, lá de Goiás. Então ela veio a falecer, ela tinha 25 anos. Acredito que a nossa Brisa agora é a mais idosa do Brasil, né? Pela faixa de idade ali. E temos aves diversas, temos araras, tucanos, papagaios, né? Os nossos animais ali de habituais que temos no parque. Hoje são em torno de 280 animais, né? Indivíduos. Aves nós temos 142, e aí juntando todas as espécies ali, são mais de 70 espécies diferentes da fauna brasileira. Hein? Muito bem, Juliano Conze, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, pelas opiniões aí. E colocamos a Rádio Vale à disposição de vocês, o que precisarem, por favor, nos remetam por WhatsApp e tal, a gente divulga aqui, estamos sempre às ordens. Eu agradeço então a oportunidade de falar um pouco sobre o Condema. Vamos aguardar então aí até o final do dia hoje se havemos chapas inscritas ou uma chapa inscrita, e vamos continuar aí, porque o debate, né, e a discussão sobre os assuntos ambientais, sobre meio ambiente no município são muito importantes para melhorar a qualidade de vida da população.